A gente está passando por um momento está passando por uma luta, por uma prova, a quem devemos clamar? É o homem? É o pastor? É quem? Exatamente. Devemos buscar ao Senhor dos Exércitos, o nosso Senhor Jesus, porque Ele é o que está ali pronto para poder te acudir no momento mau, né? Deus, Ele estava falando comigo ali, né? E o irmão ali, Orlando, estava sendo usado por Deus também, falando sobre as dificuldades, né? E esse salmo aqui, ele foi na época que Davi estava sendo perseguido. Davi estava ali fugindo de Saul, né? Saul era o rei ali. E Davi, ele estava fugindo de Saul. E ele se escondeu numa caverna, né? E o homem era tão abençoado por Deus, Davi era um homem tão assim diferenciado, que mesmo ele sendo perseguido, mesmo ele vendo ali a morte de perto, Saul, ele não dava mole ali para Davi. Ele chamava seus exércitos ali, né, seus soldados, e ele estava perseguindo Davi. E o que Davi estava fazendo? Ele estava preocupado? Ele estava triste? Ele estava sendo perseguido, mas ele estava escrevendo uma oração ao Senhor. Então devemos seguir ele, devemos copiar os homens da fé, né, os heróis da fé. Quando a gente começa a ser perseguido, às vezes bate o desespero, às vezes bate a aflição, a tristeza, mas devemos fazer que nem Davi. Devemos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que nos protege. É o Senhor que está aqui abençoando nesse local. Então é a Ti que devemos clamar, Senhor. Então vamos olhar aqui o que o salmista diz, né? Sim, a Ti clamo, Senhor, e te digo: Tu és o meu refúgio, né? Então, olha para você ver como é que Deus é maravilhoso, né? O nosso refúgio, ele não vem do homem, ele não vem na força do nosso braço, ele não vem através da autoridade, né? Muitas pessoas às vezes pensam que, não, eu tenho um dinheiro aqui, né? Eu estou seguro, né? Eu posso pagar uma segurança. Geralmente esse pessoal que tem bastante, né, dinheiro, né? Ele tem aqui segurança. Mas eu falo para você, será que aquela segurança pode dar aquela segurança mesmo, assim, falar assim, não, nada me toca? Não. Eu já vi, não sei se vocês já viram, já vi muitas pessoas famosas, com vários seguranças, passando ali, né, ali nos seus desfiles. Eu não me lembro, eu acho que foi ter um rei, parece, não sei, acho que era um rei, parece, era um príncipe, não sei. E ali ele estava passando, e daqui a pouco teve um tiroteio ali, e a bala foi certinho nele e matou ele. Então, para você ver, a força do homem, né, é falha, né? A polícia ali, o soldado é falho. Então, a gente devemos colocar o nosso refúgio, a nossa esperança, a nossa segurança no Senhor. Porque quando o Senhor está aguardando você, nada te toca. Até aquilo que era para dar errado, dá certo, porque Ele que sabe de tudo, Ele que pode todas as coisas, Ele que é o general de guerra do crente, é o Senhor, né? Então aqui, Davi, ele fala, né? Tu és o meu refúgio, o meu guião na terra, né? E eu queria falar sobre a respeito dessa palavra aqui, guião, né? Guião significa aqui, eu vou até olhar aqui no dicionário, né? Significa herança, né? Herança, aquilo que pertence a alguém, né? Ou seja, o nosso Senhor é a nossa herança. Jesus, Ele é a nossa maior riqueza, né? Traduzindo melhor aqui, né? A nossa maior riqueza vem do Senhor. Não vem do dinheiro, não vem da família, não vem da saúde, não. A nossa maior riqueza vem do Senhor, né? Então, a gente devemos buscar ao Senhor enquanto é tempo. Estava até conversando com o irmão Leio ali, né? Falando para ele que estava vendo um anúncio ali sobre vai ter uma festa evangélica, né? E eu falando para ele que parece que foi ontem que ia ter essa festa, né? Mas por que está passando rápido assim? Porque a palavra do Senhor está se cumprindo. A Bíblia fala que nos finais do tempo
o tempo ia ser abreviado. Então isso não é normal. Muita gente não percebe isso. Você vê que antigamente, para passar um ano, demorava bastante. Não era coisa assim rápido, não, né? E a cada tempo que passa, a palavra de Deus está se cumprindo e você está vendo que o tempo está passando rápido. Você chega do trabalho cansado, descansa ali, toma um café, né? Às vezes você janta, daqui a pouco aquela passa rápido, daqui a pouco já é outro dia, você tem que trabalhar de novo, né? Então o tempo está passando voando. Mas por quê? Para se cumprir a palavra do nosso Senhor Jesus, né? Então devemos estar pronto para quê? Para o arrebatamento da igreja. Jesus falou o dia que vai voltar? Falou? Não. Ninguém sabe o dia. No ano 2000, o pessoal colocou lá uma notícia, né, disse que Jesus ia voltar. Aí muita gente morreram na época, não sei se os irmãos lembram aí, morreram na época, mas por quê? Porque não tinha a palavra de Deus dentro dela, porque se tivesse a palavra de Deus dentro dela, falava assim, não. A palavra de Deus fala que ninguém sabe o dia que Deus vai voltar, né? O homem, às vezes, inventa, né? Fala que Jesus vai voltar em tal ano. A última agora foi em 2012, não foi? Falaram que em 2012 Jesus ia voltar, que não sei o quê. Mas a Bíblia fala que nem Jesus sabe. Jesus é o Filho de Deus, né? Deus não falou nem para Jesus. Olha que coisa interessante, né? Nem o Filho do homem sabe. Mas Deus, ele sabe o dia que ele vai voltar. Então, enquanto Deus não volta, se conserte com o Senhor. Busque a Deus, procure se reconciliar com o Senhor, procure deixar todo o mal, tudo aquilo que não presta, todos os desejos da carne, tudo aquilo que venha tirar você do foco, que é da presença do Senhor, porque quando Jesus voltar, Ele vai estar pronto para te levar para a eternidade, né? Então vamos adiantar aqui, né? No caso, versículo 6. Né? Atende o meu clamor, Senhor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores. Você vê que Davi estava ficando fraco. A fraqueza às vezes bate o desânimo, mas Jesus, ele é especialista em dar força ao fraco, né? Jesus, ele pode todas as coisas, e ali ele queria deixar o servo passar por aquele momento difícil, né? Porque às vezes Deus, ele coloca a gente no deserto, não para a gente sofrer, não para a gente poder padecer ali, morrer no deserto, mas para poder ter experiência, para a gente poder ter força, né? Porque é na dificuldade que a gente começa a dar valor. É na dificuldade, quando a gente passa por um momento difícil, que Deus coloca a gente ali na prova, né? Para a gente ver que crente a gente é, né? Se a gente é um crente que está animado, se a gente é um crente que está firme na presença do Senhor, né? Então, quando Davi estava passando ali um momento difícil, ele estava fraco, ele estava clamando ao Senhor. Esse é o segredo do crente, ó. Preste bem atenção no que eu estou falando, que o Senhor está falando, né? Quando você está fraco, busque o Senhor, faça uma oração a Deus, e Deus, ele está pronto para te atender, para poder te livrar daquele momento mau, né? Então, continuando aqui, né? Versículo 7, ele continua, né? Tira a minha alma do cárcere, né? Para quem não sabe, cárcere significa prisão, né? Ou seja, Davi estava falando aqui, né? Tira minha alma dessa prisão, né? Desse momento difícil, né? E o Senhor estava ali pronto para poder tirar Davi, né? Mas Deus, ele fica esperando a gente, né? Deus, ele quer nos abençoar, mas a diferença está quando a gente começa a buscar o Senhor, porque Deus, ele fica doidinho, Deus fica com aquela vontade de nos abençoar, né? Mas às vezes o crente, ele acaba não clamando ao Senhor, né? E Deus fica né, na expectativa de você estar ali clamando, porque a oração tem que subir ao céu, né? Assim, quando a oração sobe ao céu, Deus, ele responde de forma grandiosa, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. E continuando aqui, né? Tira minha alma do cárcere, para que eu te dê graças, né? Ao teu nome, né? Os justos me rodearão quando me fizeres este bem, né? Então Davi estava naquele momento, né? Existe até uma parábola lá que ela é exclusiva
exclusiva dos judeus, né? Não sei se os irmãos já viram essa parábola de alguns escritos que está na Bíblia, né? Ou que não está na Bíblia, que os judeus têm acesso de uma aranha. Você não vai encontrar isso aqui na Bíblia, mas aconteceu. Davi estava escondido ali num buraco ali, e ali Deus usou uma aranha. A aranha chegou ali no buraco e começou a fazer teias naquele buraco, né? Saulo passou ali naquele buraco e falou assim: não, Davi não está aqui. Por que não está aqui? Porque aqui está cheio de teias de aranha, né? Estava representando como se fosse um lugar que ninguém tinha entrado ali, né? Mas você vê como é que Deus é maravilhoso. Até uma aranha Deus usa, né? Quando o crente clama e pede a Deus, né? Isso aqui é uma parábola, né, que tem lá, né? Os judeus eles sabem, eles têm isso escrito lá no está escrito nos livros de reis do povo de Israel, né? A Bíblia fala desse livro aqui, né? Os livros dos reis de Israel, e eles têm esse acesso, né, a essa mensagem, né? É bem interessante, né? Então você vê que Deus ele usa quem quer. Deus ele não procura quem tem curso de teologia, quem sabe falar, quem sabe fazer isso, que tenha cargo aquilo, não. Deus ele procura os verdadeiros adoradores. Porque a Bíblia fala que o homem ele vê a aparência. Inclusive eles olhavam até para a aparência de Davi ali quando ele estava ali guerreando com o gigante. Ninguém acreditou nele. Falou assim: esse menino vai conseguir matar esse gigante? A Bíblia fala que naquele tempo existiam gigantes, né, que tinham na terra ali, homens ali de 3 metros ali de altura ou mais, e ali ele não tinha experiência de luta, né? Ele não tinha chance da força do braço de ganhar daquele gigante. Aquele gigante ali era especialista, né, ali em guerra. Ele era um soldado grande, né, e forte, tinha suas armaduras ali, mas Davi ele falou: você vem comigo com espada, com porrete, o que for, mas eu vou contigo em nome do Senhor Jesus. Eu vou para cima de você com a palavra do Senhor Jesus. E é a palavra que dá a liberdade para o crente fazer isso, né? Então ali ele zombou de Davi. Ele zombou. E Davi pegou ali, na época, um tipo de arma que chamava a funda. A funda é como se fosse um estilingue, né? E você pega a pedra, você bota ali naquele negócio e você roda, né? Você jogar a pedra, né? Então ele pegou aquele ali e jogou e profetizou, né? E quando ele jogou aquela pedra fez certinho na cabeça do gigante, e o gigante teve que tombar no chão para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Qual o seu problema hoje? Qual o seu problema? Qual a dificuldade que você está passando nessa noite? Eu quero te dizer que não existe nada difícil para Deus. Davi, ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele não olhou para as dificuldades. Ele não olhou para o tamanho do gigante. Qual o tamanho do seu problema? Eu te digo nessa noite, para Deus não existe problema pequeno, problema grande. Para Deus existe o crente que ora com fervor, o crente que tem fé, o crente que busca a Deus, que lê a palavra, que está com Deus. E quando você está com Deus, nada pode te derrubar. Pode vir o que vier, nada derruba o homem do Senhor Jesus. Aleluia. Quando eu falo homem, maneira de falar aqui é homem, mulher, né? Então, se você estiver alinhado na palavra do Senhor Jesus, se você estiver pronto para poder receber ao Senhor Jesus Cristo, Ele estará pronto para te ouvir. Ele estará pronto para poder te libertar. Ele estará pronto para poder fazer o milagre. Eu sou um milagre, né? Já aconteceu vários milagres na minha vida. E entre alguns milagres, né? Eu gosto de falar sobre os milagres por completo, né? A gente fala sobre a salvação, que é maravilha de Deus, que é o principal, né? O milagre é bom, mas a salvação é melhor, né? E a gente fala sobre a salvação, a gente fala sobre a prosperidade, que também vem da palavra de Deus, mas também a gente fala sobre os milagres, né? Onde Jesus ele ia, ele contava os seus milagres, né? Ele contava ali, tinha cego enxergando, surdos ouvindo, né? E por aí ia, né? Eu estava ficando surdo. Meu ouvido estava sendo comprometido, porque eu tinha um zumbido no ouvido e eu não estava conseguindo escutar mais, né? As pessoas às vezes falavam comigo, eu não conseguia
entender o que as pessoas estavam falando comigo, né? E ali naquele momento eu sentei e falei, meu Deus, eu estou ficando surdo. Mas aí o Espírito Santo falou, confia. Cadê a sua fé? Deus ele fala com a gente, né? E ali Deus ele falou, cadê a sua fé? Busque a mim e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. E ali eu recebi uma palavra de Deus, né? E Deus ele tocou meu coração. Deus me deu uma alegria tão grande naquele dia que eu fiquei assim maravilhado, né? E aí entreguei nas mãos de Deus, né? Fui orando, buscando a Deus, alegre, presta atenção, alegre, feliz e sabendo, né? Assim que Deus ia me curar, né? Que a gente tem que ter certeza. A fé é aquilo que a gente busca, sabendo que vai acontecer. Tem esse detalhe também. E ali eu buscando a Deus, foi passando alguns meses, e eu percebi, né? Que o pessoal falava comigo, eu estava escutando direitinho, né? Deus me curou. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Hoje qualquer pessoa pode falar comigo, eu escuto tanto do ouvido esquerdo como do direito, posso estar longe, escuto perfeitamente. Deus ele me curou, né? E isso é maravilhoso, né? Então, não existe impossíveis para Deus, não existe. Independente da religião, independente de quem você seja, se você buscar a Deus, se você confiar em Deus, Deus ele está pronto para te ouvir, né? Glória a Deus. Às vezes eu brinco lá que eu estou escutando até demais. A pessoa está conversando longe lá, coisa que eu nem escutava naquele tempo quando era criança, eu estou escutando. Eu falei, meu Deus, glória a Deus. É bom, né, irmãos, a gente escutar. Às vezes a gente não valoriza, né? Às vezes a gente não valoriza, a gente fala uma coisa simples, né? Escutar, enxergar. Mas Deus, ele deixa a gente passar por um deserto para provar a nossa fé. E você pode ter certeza, né? Quem está aqui escutando essa mensagem hoje está sendo curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Ah, Senhor, a gente não é nada, eu conto um milagre assim, mas a gente não é nada, a gente é pequeno, a gente é falho, a gente é pecador, a gente passa por muitas dificuldades, né? Muitas perseguições, mas Deus ele é maravilhoso, né? Está pronto ali para poder nos abençoar, né? E eu queria agradecer, né? Queria agradecer já, concluindo essa mensagem aqui, agradecer a direção aqui, nosso irmão Leino, né? E por essa rica oportunidade, né? Eu sinto o peso aqui da responsabilidade de passar essa palavra para os irmãos, né? E agradecer também José Gomes, né? O rapaz aqui que toma conta, né? Então, José Gomes, né? É o pastor do ministério aqui, enfim, a todos.